Olá pessoal, vamos à nossa segunda semana de trabalho. Então na primeira semana a gente teve como objetivo aí conhecer um pouco da história do processo de desenvolvimento de software e conhecer um pouco sobre os conceitos de programação estruturada, quais diagramas que estavam envolvidos. A gente viu um pouco sobre a crise do software. Agora nessa segunda semana de trabalho a gente vai focar aí na unidade 3 e 4 da apostila, então vocês vão ter que realizar a leitura desses dois capítulos. São dois capítulos aí com conceitos distintos. A unidade 3 trata da análise e programação orientada a objetos. Então esse não é um assunto nada novo para vocês já viram esse conceito lá na disciplina de análise estruturada, quando vocês estavam trabalhando com Java aí também. Esse conceito também já foi bastante difundido, mas a gente vai dar uma repassada por alguns conceitos aí. Então, vou passar o que vocês devem focar, o que vocês devem estudar. E depois, na unidade 4, que é alguns conceitos sobre a programação em camadas. Então, vocês já viram aí que a programação é baseada em objetos. Então, dentro desse conceito, a gente tem que identificar com quais objetos a gente vai manipular. Então, no exemplo da figura aí, eu tenho um objeto, um objeto cachorro, e esse cachorro ele pode ter atributos diferentes, que aí, como exemplo aí da imagem, a raça, eu posso ter um objeto carro, e esse carro vai ter atributos diferentes, como a potência, aí, a diferença entre a Ferrari e o Fusca. Então, tudo que está à nossa volta, a gente vai trabalhar com esse conceito de objetos e passar a identificar para esse objeto quais são os atributos, ou seja, quais são as propriedades que ele pode ter. Então, se é uma pessoa contém nome, uma pessoa tem endereço, uma pessoa tem telefone. Mas quando a gente vai modelar para um sistema que vai fazer o cadastro de informações de uma escola, então, nesse contexto, a gente deixa de pensar em uma pessoa, a gente pensa em um aluno. Então, aí a gente já pensa na questão de especialização. Eu tenho uma pessoa. Então, dentro de um sistema escolar, essa pessoa ela pode ser um aluno, ou ela pode ser um professor, ou ela pode ser um funcionário. Mas todos são o mesmo objeto, que vão herdar um conjunto de atributos aí. E dentro desse objeto, também ele vai realizar algumas operações inerentes a ele. Aí vocês vão ver que aí na apostila também está apresentadas as características básicas de um objeto, como o estado, o comportamento, como o objeto pode interagir com o outro, quais operações que esse objeto pode realizar. Então, isso aí são alguns conceitos que, como eu disse, não são novos, mas é importante vocês repassarem aí e darem uma revisada nesse conteúdo. Ponto importante aí quando a gente está fazendo desenvolvimento de sistemas orientados a objeto é que a gente vai identificar os nossos objetos aí que a gente vai trabalhar, e esses objetos eles podem ter, de acordo com a sua característica, de acordo com a sua finalidade de uso, a gente vai abstrair ele de uma maneira diferente. Ou seja, se a gente pensar em uma pessoa, para um sistema de uma prefeitura, como está na imagem aqui que a gente está vendo, então uma pessoa para um sistema da prefeitura ela é um contribuinte. Agora uma pessoa para um sistema de controle imobiliário ela pode ser um comprador ou ela pode ser um vendedor. Uma casa para um sistema da prefeitura ela é uma propriedade tributável. Já uma casa para um sistema imobiliário ela passa a ser um produto. Então a gente tem que abstrair durante o processo de desenvolvimento qual que é a finalidade, aonde esse objeto vai se aplicar. Dentro desse conceito de objetos, é importante a gente definir classes também. Então, classe a gente pensa numa descrição genérica do objeto, ou seja, quais atributos e quais operações esse determinado objeto pode realizar. E isso a gente cria uma classe, que é uma descrição geral. E, a partir dessa classe que a gente cria, eu posso criar quantos objetos eu quiser. Então, eu posso pensar assim, que eu tenho uma classe pessoa, que ela tem um conjunto de atributos, que é nome, endereço, telefone. E para essa pessoa eu posso setar seu nome, ou seja, definir, atribuir seu nome. Eu posso ler informações do nome, eu posso validar o seu CPF. Então eu tenho um conjunto de operações acerca dessa classe pessoa. E quando eu crio uma instância
dessa classe, aí sim eu vou estar criando um objeto, que ela vai ter valores específicos. Então eu posso instanciar, criar um novo objeto, e para esse objeto eu definir valores e executar operações sobre esse novo objeto. Aí na sequência aí, a apostila apresenta as principais características de orientação ao objeto, que vai passar aí qual que são os modificadores que podem ser utilizados em objeto, como um objeto privado ou um objeto protegido. Apresenta aí alguns conceitos essenciais, como é o conceito de herança, que é muito importante. Aí na sequência aí mostra essa imagem aí, que foi o exemplo que eu falei para uns. Então apresenta esse exemplo aqui, que mostra uma pessoa, que eu falei anteriormente, que essa pessoa, para um sistema de controle acadêmico, pode ser um professor ou ele pode ser um aluno, e tanto professor como aluno, eles vão herdar um conjunto de atributos e operações básicas que podem ser realizados sobre a pessoa, mas professor, ele vai ter alguns atributos específicos, como por exemplo, disciplinas que ele vai administrar, e alunos vai ter alguns atributos específicos, como por exemplo, suas notas. Então, todos esses dois objetos aí, eles vão herdar um conjunto de atributos definidos em pessoa, porém, eles vão ter alguns de seus atributos específicos. Isso proporciona e é muito importante, principalmente no que tange a reutilização de código, ao compartilhamento do desenvolvimento. Isso auxilia bastante aí em questão do tempo de desenvolvimento, uma vez que você pode reutilizar muita coisa. Aí, como fechamento dessa parte de orientação a objeto, que até tem algumas videoaulas que eu coloquei como sugestão, que tem disponível no YouTube, vocês podem dar uma olhada ou ler um pouco mais. É um conceito extremamente importante dentro da programação, e a diferença fundamental entre as técnicas estruturadas e orientadas a objeto está na forma da decomposição das operações a serem executadas. Ou seja, a estrutura, a forma de pensar, ela muda, no que tange a metodologia estruturada e a metodologia orientada a objeto. E como vocês já viram, o método que se utiliza para realizar a modelagem de sistemas orientados a objetos é a UML. E o que faz parte dessa semana do nosso trabalho também é a unidade 4, que fala sobre arquitetura cliente-servidor. Então, inicialmente aí fala que, além das evoluções das técnicas de programação e métodos de análise de projetos, também houve uma evolução em geral nas características no ambiente de funcionamento de software, porque inicialmente se tinha que o funcionamento se dava em um mainframe e tinha os chamados terminais burros que se conectavam a esses grandes computadores, que eles realizavam todos os processamentos, todo o código da aplicação, todo o código de banco de dados, tudo da apresentação estava estritamente único com o servidor. Então essa é a chamada arquitetura tradicional. Depois, com o tempo, aí se evoluiu em termos de arquitetura, que é a passagem da utilização da arquitetura cliente-servidor, aonde o código, a lógica de programação, ela ficava instalado em uma máquina específica, em um desktop, e o acesso ao banco de dados, as informações ficam todas em um servidor distinto. Ou seja, existe claramente a definição do papel do servidor e o papel do cliente que faz as requisições dessas informações. E o foco desse capítulo é vocês entenderem as diferentes formas de programação em camadas. Então, dentro dessa arquitetura cliente-servidor, inicialmente se iniciou um processo de desenvolvimento em duas camadas, como desenvolvimento através de softwares tradicionais, como Visual Basic e o Delphi, onde é um software instalado e todo o peso do processamento é realizado no cliente, ele acessa uma camada de banco de dados que está localizada dentro de um servidor. Então, nessa imagem aqui a gente consegue visualizar isso claramente. Isso foi a primeira arquitetura cliente-servidor definido, no que tange a parte de desenvolvimento em camadas. E isso foi evoluindo para desenvolvimento em 3 camadas e 4 camadas. Aí até tem um artigo da Microsoft que está como conteúdo complementar, que é interessante que vocês leiam esse conteúdo. E quanto mais camadas eu divido, fica mais fácil realizar a manutenção, porque em 3 camadas, por exemplo, eu posso ter que em um servidor, e a minha camada de código está totalmente separada, depois eu tenho uma camada de banco de dados que também ela está
isolada e eu tenho uma camada de apresentação das informações que também está isolada. Então aí a gente já pensa em divisão em 3 camadas. Depois a gente pode passar a pensar aí em divisão em 4 camadas ou N camadas. Ou seja, se a gente pensar naquele conceito lá de programação para web estática que vocês viram lá em IAM, então aqui lá a gente estava pensando na apresentação, como as informações vão ser apresentadas. E pensando em como as informações vão ser apresentadas, a gente já dividiu isso em 2 partes. A gente dividiu em uma camada para poder estruturar as informações, que era o HTML, e uma camada para poder formatar e estilizar, que era o CSS. Aí a gente criou 2 camadas dentro daquele processo. No processo de desenvolvimento web também a gente vai criar várias camadas. Então vai ter uma camada de acesso ao banco de dados, uma camada de lógica de negócio, que é o nosso código-fonte, nosso código de programação, uma camada de apresentação, que essa camada de apresentação a gente decompõe ela em camada de estruturação e a camada de formatação. E a gente pode começar a criar aí N camadas de desenvolvimento, para que isso possa nos auxiliar, facilitar o processo de manutenção posterior. Pessoal, o foco nessa segunda semana nossa é esse, entender, revisar os conceitos essenciais que a gente tinha aí de orientação ao objeto. Então, deixar bem claro aí o que é objeto, o que é uma classe, foquem nesses 2 conceitos e entender o que é o processo de desenvolvimento em camadas, que atualmente esse paradigma mudou simplesmente daquele cliente-servidor para o desenvolvimento em N camadas. Então, o nosso objetivo nessa semana é essa. Para fazer as atividades, vocês vão responder algumas questões teóricas aí, e para auxiliar também dentro do nosso projeto final, aí, vocês vão criar 2 diagramas básicos aí, orientados ao objeto, ou seja, um diagrama de caso de uso e um diagrama de classe, para poder fazer a modelagem daqueles sisteminhas simples nossos. Mas não se preocupem que é para fazer da maneira mais simples e como vocês entenderam anteriormente. Um abraço e bom trabalho para vocês.